Denise, representando a Justiça Federal de Bacabal, rapaz. Essa Denise não é gente não, rapaz. Só esperar um minutinho. Milena. Milena, tu viu que foi o que eu falei de ti na live ontem, né? O pessoal tá doido pra te conhecer. Quem é essa Milena, professor? George, meu amigo. Que honra ter você aqui, cara. Saudade de você, meu irmão. Ainda tá na garra da Defensoria Pública. A magistratura, rapaz. Marissa. Beijão, Marissa. Bem objetiva, todos os casos praticamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, vai ser uma questão bem mais rápida pra gente. Vamos retomar a questão de número 2, galera. Galera, olha o que diz a questão 2 aí. Renato, deputado federal, durante sua manifestação no plenário da Câmara dos Deputados, apresenta fala manifestamente injuriosa e difamatória contra determinada social na rede mundial de computadores, na internet. Diante do caso, o injuriado, também parlamentar federal, provoca no plano político, ou seja, o controle político, a deliberação da Câmara por quebra de decoro parlamentar, tendo a Comissão de Ética deliberado pela perda da função parlamentar e seus consectários, inabilitação para o exercício da função pública, etc., no Supremo Tribunal Federal. Então, galera, a questão ela trata aqui de um tema sagrado que eu trago a vocês. Eu tenho zero dúvida de que vai estar em qualquer prova, nas próximas provas de direito constitucional. Nenhuma dúvida mesmo, porque muito embora o Supremo Tribunal Federal já tenha flexibilizado bastante, revendo a sua jurisprudência clássica, flexibilizado a imunidade parlamentar, esse caso ele tornou explícita essa flexibilização. Um julgado agora de 20 de março, publicado no último informativo, julgado agora de 2020, que o meu aluno tem que estar com ele na pontíssima da língua, porque é questão certa, questão do ato, né? E não ligada à internet. O de maio eu me lembro muito bem. E curiosamente, rapaz, os dois têm ligação direta entre os sujeitos, né? Entre os agentes. Mas enfim, caso bastante interessante, galera. Diz o seguinte: a conduta de Renato está amparada pela imunidade parlamentar, pela imunidade voltada para a manifestação dos agentes parlamentares, não é isso? Ou seja, enquanto eles estiverem no exercício da função pública, eles têm a imunidade em relação às suas palavras, manifestações, etc. Qual é a doutrina clássica e qual é o entendimento clássico do Supremo Tribunal Federal? Em relação aos membros do Congresso Nacional, o entendimento é que essa imunidade parlamentar. Esse é o entendimento clássico do Supremo Tribunal Federal. Em algumas pouquíssimas situações houve flexibilização. Houve essa referência, mas esse julgado ele é muito emblemático, porque a manifestação não foi fora do Congresso Nacional, a manifestação foi dentro do Congresso Nacional. E o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? O STF destacou
não persiste se o parlamentar divulga aquela manifestação na rede mundial da internet. Porque isso extrapolaria demais a pretensão puramente dos exercícios das funções parlamentares. Nessa circunstância, então, haveria uma mitigação da imunidade material, sendo viável, nitidamente, o processamento de uma ação penal contra o parlamentar. Então, essa seria a lógica estabelecida no julgamento. O julgado do STF foi em 10 de março de 2020, no entanto, saiu agora no último informativo, né? Portanto, é um julgado importante que o meu aluno tem que entender. Qual foi a lógica desse julgado do Supremo Tribunal Federal? A imunidade parlamentar, ainda que dentro do Congresso Nacional, não é absoluta. Imagine um item desse para você julgar verdadeiro ou falso. Ainda que dentro do Congresso Nacional, não é absoluta. Podendo ser quebrada, nessa circunstância, se o parlamentar divulga aquela manifestação na rede mundial de internet. Esse foi o julgado do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesse caso, o informativo é o 969, Jéssica. Informativo 969. Muito obrigado, João. 969. O julgamento se deu na petição 7174. Então, o STF flexibilizou a imunidade neste caso. Julgado muito interessante. E só lembrando, né, galera, essa mesma imunidade se estende ao deputado federal e ao coitado do vereador, que os meus alunos gostam de dizer o seguinte: vereador é orelha. O vereador só tem essa imunidade, não tem nenhuma outra. Não tem a imunidade formal, não tem a imunidade pertinente, não tem a imunidade pertinente à prisão e ao processo. Portanto, como o vereador é orelha, ele só tem direito à imunidade material, ainda limitada ao âmbito de sua circunscrição eleitoral, né? Então essa seria a sistemática. A Lara pergunta se há alguma modulação. Lara, e dali para frente, e há um detalhe interessante, foi uma decisão de turma, não foi uma decisão de plenário, né? Então, por essa circunstância, eu creio que não dá para ter uma aplicação abrangente, certo? Ficaria então restrita essa aplicação, Portanto, galera, o item 1 é um item equivocado. No caso em análise, não há reconhecimento da imunidade parlamentar destinada ao parlamentar Renato. Tranquilo. Item 2, galera. Com a cessação do mandato parlamentar de Renato, sem que o STF tenha iniciado o julgamento, nesse caso, de função, devendo o feito ser baixado à instância ordinária. E aí, galera, o item 2 é verdadeiro ou é falso? Enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui para refrescar a garganta. O item 2 é verdadeiro ou falso? Lê de novo, para quem está sem o material em mãos. Com a cessação do mandato parlamentar, sem que o STF tenha iniciado o julgamento em plenário, finda o foro por prerrogativa de função, devendo o feito ser baixado à instância ordinária. E aí, galera, verdadeiro ou falso? Milena, Jefferson, Lara, os demais colegas, João, Pedro, o que vocês marcariam aí neste item 2, galera? Porque nós sabemos que o STF de foro absoluto. Galera, questão interessante para você não esquecer. O STF proferiu uma decisão harmônica em relação a isso. O que o STF pontuou? Destacou o seguinte, que o marco para se... Então diz aí, Milena, estou esperando tu responder. Isso, Milena. Essa Milena não é a gente não, rapaz. É pior do que a Viviane, viu?
alegações finais quer dizer, o marco não é o julgamento em plenário, galera, para descer o processo. O marco são as alegações finais. Iniciou ou não iniciou o julgamento em plenário do tema. O que me interessa observar é o seguinte, o que me interessa é observar se já houve ou não a apresentação de alegações finais. E, evidentemente, a apresentação de alegações finais antecede o que, galera? O julgamento em plenário. Antecede o julgamento em plenário. Como o marco não é o julgamento em plenário, e sim a apresentação de alegações finais, o item está equivocado. Quando é que o feito desce, galera? Quando é que o feito desce em instância ordinária? Quando cessar alegações finais, aí o feito desce. Quando é que o feito continua no Supremo Tribunal Federal? Quando, cessado o mandato parlamentar, já tenha ocorrido alegações finais, ainda que não tenha ocorrido qualquer deliberação em plenário. Ainda que não tenha ocorrido qualquer deliberação em plenário. Muito cuidado. Qual foi a essência da decisão do Supremo Tribunal Federal, galera? A essência foi a seguinte: o foro só existe para fatos conexos. Em relação a fato anterior ao exercício da função, não há foro. E, com o fim do exercício do mandato parlamentar, em regra, cessa o foro por prerrogativa de função. Ele só persistirá se tiver nenhuma deliberação do plenário. É essa a síntese do julgado. Como a questão diz respeito à deliberação do plenário, o item 2 se mostra, então, o item equivocado. Risque aí no material de vocês, na lista de questões, que o que interessa não é a deliberação em plenário. O que interessa é a apresentação das alegações finais. Ok? Muito bem. Errado o item. Vamos avançar, galera. Item 3. Olha o que diz o item 3. Decisão do Supremo Tribunal Federal de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direto ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar de Renato, a Câmara dos Deputados, para, por voto nominal e aberto, por maioria absoluta, deliberar a respeito. Galera, vocês lembram muito bem que essa deliberação era por voto fechado, por texto da Constituição Federal, e o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões no sentido de que essa deliberação, na realidade, deve ser de fato por voto respectiva, Câmara ou Senado, a depender aí da vinculação do parlamentar, a depender da vinculação do parlamentar. O ponto-chave é saber se a deliberação, apenas em relação a medidas cautelares, se ela de fato se submeteria à apresentação em 24 horas ao Congresso Nacional de fato, à casa respectiva. E o Supremo Tribunal Federal, galera, no julgamento da ADI 5526, todo mundo vai lembrar, foi o famigerado caso Aécio que gerou esse lead case, né, em que o Marco Aurélio deu uma decisão relativa ao afastamento, e o afastamento acabaria por limitar a função parlamentar, e em razão disso o plenário foi chamado a decidir, e o plenário decidiu na ADI 5526 porque a Constituição fala prisão, ela manda submeter ao Congresso Nacional em 24 horas prisão, ainda que seja medida cautelar diversa da prisão, mas que de algum modo embarga o exercício da função parlamentar, essa medida cautelar também deve ser submetida ao Congresso Nacional. Aqui eu chamo o meu aluno para um detalhe importante. Se o item vier afirmando que toda e qualquer medida cautelar imposta ao parlamentar deve ser deliberada pelo Congresso Nacional, essa informação está equivocada. É só lembrar da quebra do sigilo bancário. Eu vou deliberar que afetem a atividade parlamentar. Apenas.
Não é toda e qualquer medida, galera. É só a medida cautelar que afeta o exercício da função parlamentar. Cuidado, tá? Então, o que nós temos hoje em relação a isso, de acordo com o que o STF decidiu na ADI 5526, quem puder, anote por gentileza a ADI 5526. O STF, então, destaca que deve ser remetida à casa respectiva a deliberação pertinente à prisão e a deliberação pertinente a qualquer medida cautelar que afete, direta ou indiretamente, o exercício da função parlamentar. Certo? E como o parlamento delibera a respeito disso? Voto nominal e aberto de a maioria dos membros da respectiva casa. Tá? Maioria absoluta, a maioria dos membros da respectiva casa. Com isso, galera, o item 3 é um item equivocado. Aliás, equivocado não verdadeiro, né? O item 3 é um item certo. Certinho. Não tem nenhum erro. Galera, fundamento do item 3, ADI 5526. Tá? Anote aí, por gentileza, para que você possa revisar. É uma ADI que eu recomendo a leitura. Ela delibera sobre a manifestação aberta na casa respectiva e ela delibera acerca do alcance da necessidade de deliberação na casa respectiva. Portanto, meu aluno querido, ADI 5526. 4, galera. Verdadeiro item 3. 4. Renato, desde que é observado prazo razoável, goza da prerrogativa processual de indicar dia, hora e local para a sua oitiva e interrogatório. Verdadeiro ou falso o item? Maioria absoluta, Jefferson Coro. Item seus membros, então maioria absoluta, não é isso? Se é maioria dos membros, então maioria absoluta, né? Portanto, esse é o ponto. E exatamente, Gedra, está no julgado a determinação de voto aberto. Se você for pela literalidade do texto constitucional, voto fechado, né? Então, abre a possibilidade de voto fechado. Então, voto aberto em relação ao tema. Rapaz, olha aí a Viviane, rapaz, entrou. Agora eu vou sair, vou pedir para ela assumir a live e ministrar a aula, rapaz. Essa Viviane não é gente. Temos sim, Pedrão. Mas no Congresso Nacional, né, um número acima do número de parlamentares, não é isso? Perfeito, Pedrão. No Supremo Tribunal, ótimo. Galera, item 4. Item 4. Aliás, item 4. Isso, item 4. Renato, desde que observado prazo razoável, goza da prerrogativa processual de indicar dia, hora e local para sua oitiva e interrogatório. Verdadeiro ou falso item 4, galera? Qual o equívoco aí do item 4? Qual o acerto do item 4? Para quem entende que o item é verdadeiro. Bora lá. Por que, Milena? Falso, só para testemunha. Exatamente, Gera. Só para testemunha. Tá? Perfeito. Veja só, o Renato, ele é réu. Isso, Pantera aqui tá danado, galera. O Renato é réu, então ele não gosta dessa prerrogativa. Imagine, galera, essa prerrogativa. Eu marco para 2035 a minha oitiva, né? Seria show de bola, né? Aí seria bom demais. Mas enfim, importante aí a ser observado. A testemunha, ela tem que indicar prazo razoável. Se ela se furta, não há essa possibilidade. Há um julgado emblemático do Supremo Tribunal Federal em que ele destacou o seguinte: se o parlamentar supera mais de 30 dias para indicar a data, horário e o local para a sua oitiva, ele perde a prerrogativa do 2
221 do Código de Processo Penal brasileiro. Se o parlamentar passa mais de 30 dias para indicar, ele perde a prerrogativa. É isso aí, Paulão. Pantera aqui tá terrível, rapaz. Ele perde. Essa prerrogativa também ela não é absoluta, porque senão seria complicado, a testemunha também postergaria. O julgado do STF aponta que essa prerrogativa deve observar um prazo razoável de 30 dias. Quer dizer, escoado esse prazo, o STF entende que abre-se espaço para que o próprio órgão julgador indique a oitiva de testemunha, tá? Indique a forma, o local, etc., como deve ser deliberada a oitiva da testemunha. Portanto, o item 4 é um item, de fato, equivocado. Muito bem. Galera, item 5. Item 5, verdadeiro ou falso? Vamos lá. O que é que os caríssimos acham aí e compreendem do item 5, se é um item verdadeiro ou se é um item falso? Tá vendo, Milena? Pantera, ele pega no teu pé, pai. Galera, vamos lá, item 5. Verdadeiro ou falso? Vou procurar. Galera, abram a Constituição de vocês no artigo 55, parágrafo 4º. Vamos abrir a Constituição Federal no 55, parágrafo 4º. Vamos lá, rapidinho. 55, parágrafo 4º. Vamos destacar aí o 55, parágrafo 4º. Localizaram aí o 55, parágrafo 4º da CF? Eita, Giedra. Olha a Giedra. Olha dois pontos. Vamos ver aí. A renúncia do parlamentar submetido ao processo que vise a posse leva à perda do mandato nos termos deste artigo. Terá seus efeitos suspensos até a deliberação final de que trata o parágrafo 2º e 3º. Muito obrigado. Dois pontos. Show. Esse é o dispositivo do parágrafo 4º do artigo 55. E aí, galera, diante desse parágrafo 4º do artigo 55, olha o que diz o item 5. Eventual pedido de renúncia de Renato terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais da referida Casa Legislativa, tendo o pedido plena eficácia em caso de orientação parlamentar pela manutenção do mandato. O que é que diz o parágrafo 4º do 55, galera? Ele diz o seguinte, olha, o parlamentar, galera, ele sabe os efeitos danosos da cassação do seu mandato. Ele vai ficar inabilitado para a função pública, participação de novas eleições, etc. Então é uma sanção significativa. Só que o cara, ele tem um curral eleitoral dele, muitas vezes. Então, se ele simplesmente renuncia e morre o processo, o que que acontece? Ele fica tranquilo, tá? E fica tranquilo. Só que veio uma emenda constitucional número 6, né? E veio justamente impedir essa manobra. Ela diz o seguinte, olha, se o parlamentar renuncia, primeiramente, vamos entender que essa manifestação dele é formal, ela é válida, ela é legítima, porém ineficaz. Ela é válida, formal, legítima, porém ineficaz. Ineficaz como assim, professor? Vai depender da deliberação da respectiva casa. Quer dizer, agora, se houver a decisão da casa respectiva pela perda do mandato, a renúncia não tem efeito nenhum, porque senão essa renúncia funcionaria como uma
fraude processual à deliberação do parlamento. Deixa eu fraudar aqui os efeitos da minha cassação, então vou renunciar. Fraude os efeitos da cassação, eu renuncio. Renunciando, então, eu vou poder concorrer nas próximas eleições tranquilamente. Então, o que acontece? Esse pedido de renúncia fica com a eficácia suspensa até a deliberação definitiva do parlamento. Se a deliberação for pela manutenção do cara no cargo, ele, então, continuará com o efeito válido da renúncia. Renúncia efetiva. O camarada, então, não terá efeito nenhum a sua renúncia, vai ser aplicada a sanção, ele vai ter aí como sanção a inabilitação para o exercício da função. Então essa emenda foi muito interessante, esse é o ponto. Agora o Jadson está pontuando perfeitamente aí. Agora a questão é comissão de ética. Qual é o debate principal? Parágrafo 4º do artigo 55 da Constituição. Esse é o debate. A simples admissão pela comissão de ética justifica a ineficácia da renúncia? Galera, a doutrina é majoritaríssima e o Supremo Tribunal Federal também. A mera deliberação do Conselho de Ética não inicia efetivamente o procedimento para a cassação do mandato parlamentar. Somente com a leitura que inicia efetivamente o julgamento. Qual é a conclusão que nós extraímos daqui? Ora, se é somente com a leitura em plenário do relatório que se inicia o julgamento, é só a partir daí que a renúncia não tem efeito. Se a renúncia ela é apresentada antes da leitura em plenário, galera, se a renúncia é apresentada antes da leitura em plenário, ela tem plena eficácia, o processo morre e acabou. Ela tem plena eficácia, porque ainda não iniciou-se o julgamento. Ainda não iniciou-se o julgamento. Ok? Como não iniciou-se o julgamento, portanto, nesse caso, é plenamente viável. O item 5 é equivocado, porque a mera deliberação na comissão de ética não é suficiente para retirar os efeitos da renúncia. Qual é o marco, então, para a observância do parágrafo 4º do artigo 55 da Constituição Federal? Galera, é exatamente a deliberação na casa respectiva em plenário e não a simples deliberação no Conselho de Ética. Eu sei que é uma questão um pouco aprofundada, né? Seria uma questão muito boa para uma prova discursiva, mas do 55 cobra apenas a observância, as questões cobram apenas a observância do parágrafo 4º em sua literalidade, né? Então essa é a lógica. É muito complicado, bem difícil mesmo, Pedro. Esse item não é fácil, questão complicada. É o que eu digo, os alunos dizem, imunidade parlamentar é moleza, é tranquila. Não é bem assim, galera. E aí, Ortiz, grande abraço, meu irmão. Boa, muito boa para uma prova de PGE, Pedrão. Muito boa mesmo. Então, galera, essa é a lógica. Então, meu querido aluno, por incrível que pareça, o gabarito da questão de número 2 é o item A, apenas um único item correto, que é exatamente o item 3, que retrata a ADI 55, a leitura atenta desse dispositivo, tá? Muito bem. Galera, show de bola. Creio que conseguimos fazer aqui uma abordagem muito boa dos assuntos. Com certeza, os meus queridos alunos tiveram aí um aprendizado importante, um aprendizado que foge da média ordinária dos alunos. Tivemos conhecimentos de coisas básicas, mais conhecimentos
de coisas também bastante interessantes, que te ajudariam numa prova discursiva, que te ajudariam numa prova oral. Então você está preparado para a guerra. Galera, querem que a gente debata nas nossas próximas lives, nos nossos próximos encontros, e aí o que for mais pedido lá, e na escala da hierarquia, o Cisnato vai organizar aí para a gente, para que nós possamos continuar com esses nossos debates, sempre com a lista de questão, porque fica uma live melhor, galera. A gente acompanha melhor, interage mais e dá para a gente ter uma informação mais precisa, né? Então, meu querido aluno, meus caríssimos, muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Estaremos juntos sempre. Nos acompanhe lá na E3C. Quem quiser fazer o curso da magistratura, a E3C está lá, disponível. Estamos coordenando. Seria ótimo. Ó, uma dica interessante. Mas bote lá na pesquisa da E3C. Precedentes, Ronaldão, outro tema show de bola. Precedentes foi uma questão que eu já elaborei para a prova discursiva do MP Ceará. Tá lá na rodada. Pancada, viu? Processo civil. Enfim, vamos lá. Galera, adorei estar aqui com vocês. É sempre um prazer muito grande dividir o meu tempo com vocês. Fico muito feliz, já que eu não posso estar em sala de aula. Estamos aqui debatendo e debatendo daquela forma que a gente sempre gosta. Debatendo em alto nível, né? Estaremos juntos. Foi um show essa nossa live. Obrigado pela participação. Que estejamos juntos nas próximas. Falo para vocês que o Cisnato informa que as lives vão ficar gravadas. Fiquem à vontade. E qualquer dúvida estaremos sempre juntos. Um grande abraço, galera. Tudo de bom. Que Deus nos acompanhe sempre. Um grande beijo. E até a próxima.